Meus irmãos, chegou a hora aonde estaremos meditando sobre a temática de Deus, que Deus nos orientou para esta manhã de podcast. Por favor, você que está acompanhando com a sua Bíblia, você que pode nos acompanhar, queridos irmãos, abramos as Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 48 ao 51. Eu vou ler apenas o 51 para ganharmos tempo, tá bom? Enquanto vocês estão procurando, louvar a Deus pela vida do meu pastor Jailson Marinho, irmã Líbina, Jonathan, seu filho. Louvar a Deus pela vida do pastor Zé Carlos de Lima, nosso pastor presidente, pela vida do pastor Álvaro Cavalcante, nosso vice-presidente, toda a convenção, toda a Comadep, todos os irmãos de outras denominações. Vocês também sejam todos saudados e obrigado pelas orações de todos. Amém, meus irmãos? 1 Samuel 17, versículo 51, está escrito assim na palavra de Deus. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre os filisteus, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém, meus irmãos? Quando lemos, queridos irmãos, o primeiro livro do profeta Samuel, nós falamos sobre um livro de transições. O livro do profeta Samuel, o primeiro livro, ele inicia tratando sobre a teocracia, e nós abordamos isto no último podcast. O livro em si, em resumo, fala sobre a transição da teocracia, governo de Deus, para a monarquia, governo do homem, governo de um rei, de um monarca, de um líder, não é? Configurando-se através da pessoa de um rei. Todos nós sabemos que Saul, ele é ungido rei de Israel, porém Saul começa bem e declina na sua moralidade, ele permite que o seu ego se inflasse. Todos nós sabemos o resultado e o fracasso e a queda de Saul. Mas nós estávamos meditando na quarta-feira passada sobre Davi, sobre a intimidade, a particularidade, o que Davi vivenciou no seu circuito familiar, no seu ciclo familiar. E Davi venceu tudo aquilo e permitiu vivenciar coisas novas da parte de Deus, fazendo com que o seu coração não viesse se apodrecer de ódio, de amargura, pelo desprezo dos seus irmãos, pelo desprezo paterno, né? Todos nós sabemos a segregação familiar que Davi vivenciou em sua casa, no seu contexto familiar, mas ele superou isso e Deus o honrou publicamente entre os seus irmãos. Só que agora, meditando no capítulo 17, versículo 48 ao versículo 51, estamos meditando sobre o episódio em que Davi derrubará o gigante Golias. Todos nós sabemos que no contexto da história, meus irmãos, os filisteus, eles eram inimigos ferrenhos de Israel. Você pode perceber que por várias vezes eles pelejaram contra os israelitas, avançando em suas terras, destruindo os seus condimentos, as suas fazendas, mas Deus, por misericórdia, sempre deu vitória. Diante disso, mais uma batalha se trava. Agora é diferente. Um homem aparece no cenário por nome de Golias, um gigante de Gate. Esse homem muito alto, com cerca de 3 metros de altura, na época, expressando terror, por cerca de 40 vezes ou mais de 40 vezes, Golias gritava na colina, pedindo para que o exército israelita enviasse alguém para pelejar contra ele. Quando meditamos sobre este cenário, Roberto, existe uma coisa interessante aqui que eu quero iniciar a pontuação, que eu ainda não mencionei. É que no início da afronta, eles não têm ninguém que se disponibilize. Só que todo alguém que é ungido por Deus e que o Espírito de Deus se apodera dele, que vemos isso quarta-feira passada, você que está acompanhando, por isso que é importante você acompanhar todo o podcast, porque as mensagens serão sequenciais na maioria das vezes. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, no momento da unção. Quando Davi chega para levar os condimentos para os seus irmãos, por orientação de Jessé, ele percebe o exército israelita oprimido e alguém gritando. E ele se disponibiliza. Diz, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Pode perceber que pela expressão de Davi, só alguém dominado por ousadia do Espírito e revestimento do Espírito para se disponibilizar e para se portar dessa maneira. Ele se disponibiliza e ele diz que vai pelejar contra o gigante. Só que tem uma coisa interessante, todos nós sabemos, é que Saul oferece a sua armadura.
Saul oferece a sua armadura. Davi até prova, mas percebe que ele não vai levar jeito com aquela armadura. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar: Deus vai utilizar de você como você é para derrubar os gigantes que estão atrapalhando o seu crescimento ou o seu avanço familiar, espiritual e emocional e em todas as áreas. Por quê? Deus precisa da tua habilidade. Aquilo que você aprendeu a fazer no anonimato, aquilo que você aprendeu a fazer no comum, é isso que Deus vai usar para derrubar os gigantes. Por isso que eu digo a você, não tente imitar ninguém. A estratégia que alguém usa é específica para aquela situação. Deus está dizendo para você nesse momento desse podcast é que há uma estratégia que Ele está despertando em você para você usar a sua própria ferramenta. Ele percebe que não dá. E ele vai com o quê, Roberto? Afunda o alforge. E a Bíblia diz que ele desce ao ribeiro para pegar 5 pedras. Funda, alforge e 5 pedras. E onde é que vai Davi com isso? Para o campo de batalha. Primeiro ponto, eu quero falar um pouco sobre a descida do ribeiro. A descida do ribeiro, ela é extremamente importante para você vencer gigantes. Porque descer do ribeiro fala de intimidade, de aproximação com aquilo que é puro. Descer ao ribeiro fala sobre a aproximação das águas. Todos nós sabemos que água, na luz da Bíblia, trata de pureza. E quando falamos sobre pureza, nós falamos também sobre a pessoa do Espírito Santo. Ninguém vai conseguir derrubar o gigante ou vencer o mundo espiritual se você não aprender a descer ao ribeiro. Se você não aprender a descida do ribeiro, você não consegue vencer os desafios. Por que, Thales? Porque no ribeiro eu encontro pedras. No ribeiro, as pedras representadas aqui, as 5 pedras, eu posso trazer algumas figuras. Perceba que Davi, quando desce para o ribeiro, ele pega 5 pedras. Só tinha um gigante. Mas você, quando desce para o ribeiro, você consegue adquirir estratégia de guerra. Você consegue adquirir consciência da geografia. Você consegue adquirir ousadia para o conflito. Você consegue adquirir mecanismos para o conflito. E você consegue adquirir a unção de Deus capacitadora para o conflito. Então, tudo isso você consegue. Estratégia de guerra, mecanismo, unção, o ambiente, o entendimento e a consciência do conflito, do circuito que você vai enfrentar. Por quê? O grande problema de pessoas perderem as guerras da vida é não entenderem a geografia que elas estão inseridas. Davi, ele começou a perceber que a geografia que ele estava inserido era uma geografia de conflito. Então ele entende, eu vou usar aquilo que Deus me deu. Eu vou fazer da maneira que Deus me ensinou. Como é que ele matou o urso? Como é que ele matou o leão? Com a graça de Deus, mas com as estratégias que Deus deu a ele, da atividade comum do dia a dia que ele utilizava. Por isso que eu digo, irmãos, o louvor, a oração, o jejum, são mecanismos que nós não podemos jamais desprezar. Perceba que quando descemos para o ribeiro, obtivemos estratégia de Deus, mecanismos, entendimento do circuito, a unção do Espírito, que isso gira em torno de quê, meus irmãos? Tudo isso gira em torno de fazer o que é necessário fazer no dia a dia, louvor, oração e consagração. Davi, ele vai revestido para o conflito. Então eu percebo que, quem sabe, eu estou me dirigindo a palavra agora para você que tem perdido grandes guerras, grandes pelejas, grandes batalhas, porque tem desprezado o que você aprendeu a fazer. Se você entende que você precisa fazer o momento do devocional na sua casa, por que você não está fazendo? Volte a fazer. Se você sabe que precisa fazer a leitura da palavra, por que você não está lendo? Volte a ler. Se você sabe que você tem que orar antes de dormir, se você sabe que você tem que orar quando se acorda para agradecer a Deus pelos livramentos da noite, por que você parou de fazer? Volte a fazer o que você fazia. Volte a orar como você orava. Volte a ler como você lia. Volte a jejuar como você jejuava. Tem coisa na sua vida que não está avançando, não é culpa de Deus e não é culpa dos seus que estão na sua casa. Às vezes é culpa sua mesmo, que está desprezando as estratégias. Se você sabe que tem que descer ao ribeiro para obter da parte de Deus tudo isso que nós
elencamos aqui, Deus está dizendo para você, volte a descer para o ribeiro, volte a obter intimidade comigo no ribeiro, porque os gigantes serão enfrentados no poder da unção. E a Bíblia diz que o poder da unção quebra e despedaça o jugo. E neste início agora, eu começo a perceber que Deus está visitando muitas mentes, Roberto, e está reconfigurando o seu entendimento para voltar a perceber o cenário do conflito, voltar a entender o cenário do conflito e não ficar se autocomiserando, se autoflagelando. Eu não tenho capacidade de vencer essa guerra, eu não tenho capacidade de vencer esse gigante. Antes de falar sobre alguns gigantes, eu quero preparar o terreno para você entender, porque não adianta, eu vou enfrentar o gigante da ansiedade, eu vou enfrentar o gigante do luto, eu vou enfrentar o gigante da perda financeira, vou enfrentar o gigante emocional, se você não trata a sua base. Toda construção precisa de uma base. E nós vemos que, desde quarta-feira passada, Davi está trabalhando a sua base. Sua base. Guarda essa expressão. Bases bem sólidas resultarão em edifícios duradouros. Bases bem sólidas resultarão em edifícios duradouros. Eu falei a você que Davi, quando desce para o ribeiro, ele trabalha a perspectiva de quê, Roberto? Intimidade. Repete comigo aí, Roberto. Intimidade. E quando falamos sobre a visão agora, trazendo para o Novo Testamento, como é que nós conseguimos vencer o mundo espiritual? Em Cristo. Em Cristo. Nós só conseguiremos vencer as guerras espirituais pelo poder do Espírito, através da palavra e do poder de Cristo, operando e imperando em nós e através de nós. Vou falar pelo primeiro gigante aqui deste podcast nessa manhã. O primeiro gigante que tem, irmãos, assolado muitas famílias é o gigante da ansiedade, que nós havíamos falado no primeiro podcast, mas não trabalhamos. E nós estamos no setembro amarelo. O setembro amarelo está se encerrando, não é verdade? E um gigante que está assolando é a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que a preocupação antecipada com o futuro. Ansiedade é uma preocupação antecipada com o futuro. Entenda, depressão se remete ao passado. Preocupação se remete ao presente. O estresse, né? Estresse presente, né? Ansiedade remete-se a uma preocupação antecipada. Então tem muitas pessoas sofrendo de forma antecipada. A síndrome do pensamento acelerado tem prejudicado muitas pessoas. E eu vejo, Roberto, muitos obreiros, muitas mulheres, muitas famílias sofrendo pelo grito e pela invasão do gigante da ansiedade. Glória a Deus. E esse gigante, irmãos, tem triturado emocionalmente muitas pessoas, tem triturado relacionamentos que eram saudáveis, sólidos, tem perdido a estima no relacionamento, casais que estão perdendo o prazer de dialogar entre si, estão perdendo o ânimo, o brilho, filhos que estão sofrendo com ansiedade, pais que sofrem com esse sofrimento que os filhos estão vivenciando, e percebemos que é um gigante muito atual. E nós entendemos como é que nós iremos enfrentar esse gigante. Nós sabemos que tem sim o tratamento psicológico, que eu quero parabenizar os psicólogos, os psiquiatras que trabalham com esses mecanismos de tratar essas questões, porém toda a base do cristão é formada pela questão espiritual. Edificação espiritual, descida para o ribeiro, entenda, nós falamos sobre intimidade. Existe a graça e o conhecimento. Eu quero pontuar aqui o gigante da ansiedade. Você que tem sofrido de ansiedade, você que tem perdido o prazer de viver, você que tem perdido até a vontade de se alimentar, o apetite, pessoas que estão desfiguradas fisicamente, você não se reconhece mais como a pessoa que você era, e o inimigo tem aproveitado de uma situação que você está inserido, e está potencializando isso em você. Essa síndrome do pensamento acelerado, do negativismo, do pessimismo. Por que é que eu estou aplicando isso? Eu quero me dirigir a você diretamente aqui nessa câmera para afirmar algo. A Bíblia diz que o gigante gritava. Esse grito de Golias no campo de guerra era para atemorizar, aterrorizar.
ao ponto do exército ficar todo aterrorizado. Por isso que dentro deste cenário, Deus está levantando você, ô glória, Glória a Deus. com aquilo que você já sabe fazer, com a experiência que você já tem, com o conhecimento que você já tem, mas você vai tomar uma postura diferente. E este podcast é um podcast que Deus está modificando a forma de você posicionar-se diante de grandes conflitos que você tem vivenciado. Chega de estar com a cabeça baixa. Chega com esse pensamento de querer dar cabo de tua vida. Para com esse pensamento de querer deixar tua família, fazer uma besteira. Calma. Tranquilize-se, em nome de Jesus. Deus te chamou para ser um guerreiro, meu amigo. Deus te chamou para ser uma guerreira, minha amiga. Você sabe do tempo de ribeiro que você teve. Você sabe de onde Deus te tirou. E não é por causa de um grito, de um terror momentâneo que se elevou do nada que você vai deixar tudo ou vai desprezar as promessas. Vai se esquecer daquilo que Deus te falou, que Deus por seus instrumentos te comunicou, momentos que tu fostes renovado, momentos que tu fostes usada por Deus para entregar uma palavra para alguém através de um abraço, e agora tu vai se render? Nada disso. Receba a força de Deus agora onde você estiver. Glória a Deus. Eu sinto graça de Deus aqui, meus irmãos. Deus está me mostrando campos de batalha que Ele está visitando nesta manhã agora. Eu não sei qual é a tua situação, mas Deus está me dizendo que a batalha é intensa, a guerra está travada entre você mesmo e entre os teus, e entre o mundo espiritual, e Deus está me dizendo, em todas essas áreas eu te visito com a minha capacitação agora, que em nome de Jesus, toda ferramenta preparada por parte do exército dos estranhos, por parte do exército filisteu, está sendo desarmada agora, e desarmada agora. Eu vejo o mundo espiritual se movendo em favor de famílias que estão aqui. Roberto, Deus está se movendo em favor de pessoas que estão aqui, em favor da tua família, porque Deus é o Deus que desarticula as armas, desarticula os nós, desarticula as ferramentas contrárias. Recebe o toque de Deus. Eita, eu sinto, o gigante está gritando na tua vida, mas é hoje que Deus limita o grito. Eita, Camácia. Olha Deus limitando o grito de Golias hoje na terra. Eita. Olha Deus visitando o campo de guerra. Tu estás percebendo que tu estás diferente? Olha como Deus te levantou. Tu já se disponibilizaste, eu irei enfrentar. É Deus te dizendo, mesmo com as tuas marcas, mesmo com as tuas cargas emocionais, mesmo com as tuas experiências traumáticas, é você que eu quero usar. É você que eu separei para esse tempo. Não se renda, se erga. O grito do gigante pode ser ecoado de várias formas. O grito do gigante pode ser a tua própria mente gritando contra você. Tu é um imprestável. Tu és um desacreditado. Tu não és capacitado para isso. O gigante interno que tem gritado em muitas pessoas. As pessoas estão se definhando porque o gigante interno das crises emocionais e pessoais está tendo êxito, mas dentro desse terreno, Roberton Gleison, irmão Jaqueline Marques, Deus está visitando o teu terreno da intimidade, aonde o gigante grita dentro de você mesmo, trazendo palavras negativas e pessimistas. Recebe força de Deus na tua intimidade hoje? Ou tu pensas que Deus não conhece os teus conflitos pessoais? Ou tu pensa que Deus não conhece os teus sonhos futuros, que tu não alcançaste, as tuas preocupações do dia a dia, e tu fica conflitando entre ti mesmo, dentro da tua própria intimidade, dentro da tua casa emocional, onde tu se tranca, onde tu não se permite ser curado, não se permite viver o novo de Deus? Ou tu pensa que o gigante que está dentro dessa casa emocional que tu estás vivendo ou preso, ele não vai ser derrubado não, é? Em nome de Jesus hoje, eu estou falando em nome de Jesus. O Roberto falou sobre Cristo e o poder da salvação. No nome de Cristo que eu prego, todo gigante dentro desta casa emocional que grita para te aterrorizar, para te oprimir, seja derrubado agora em nome de Jesus. Recebe liberdade da parte de Deus. Volta a sorrir. O segundo gigante que acontece, irmãos, que grita, são os gigantes da nossa própria família, que utilizam-se da própria língua para nos desmerecer, ou nos desfavorecer, ou nos depreciar. Davi sabia que esse gigante só seria vencido
se ele permanecesse fazendo o que ele fazia com prazer e amor, que era estar no pasto, tocando, cantando e se defendendo, vencendo a segregação familiar, Roberto Gleison. Então tem um gigante que é interessante, que é o gigante familiar, que grita, que te oprime e usa a língua para te ferir. É nesse gigante também que Deus está te dando capacidade de vencer. Tem alguém da tua família que vai aprender a te respeitar? Não é por causa das tuas qualidades, porque qualidade tu já tem e eles já sabem. É porque a unção de Deus que vai ser derramada sobre você vai lhe dar uma capacitação e um revestimento que tu tomarás atitudes que alguém olhará. É Deus. Tem que ser Deus. Não é ele, isso é Deus. O que eu quero dizer para você é que o cenário muda. A página vira. Eu estou entendendo que Deus está falando com pessoas porque eu estou recebendo. A situação se modifica. A partir de quê, irmão Thales? Do posicionamento espiritual que tu estás tomando. Por isso que hoje é um podcast diferente. Eu sinto graça de Deus. Hoje é tarde, hoje é noite, hoje é manhã. Eu não sei a hora que você está ouvindo agora essa transmissão depois de gravado, mas eu também me dirijo a todos vocês que estarão assistindo depois da transmissão ao vivo. Deus está lhe dizendo, se posiciona, se levanta e pega as ferramentas que eu te dei. Oh, glória! Tira a harpa do salgueiro. Cante, volte a louvar, volte a fazer os ensaios que você fazia em sua casa. São gigantes que Deus vai derrubando dentro da tua própria casa com as ferramentas que Ele vai te dando para tu vencer essas pelejas. Falo do terceiro gigante para nós encerrarmos, meus irmãos, que as horas se passam com muita rapidez. Eu quero falar sobre o gigante, rapidamente, da opressão maligna. Opressão maligna, Roberto. Esse gigante da opressão maligna, que é o gigante que nós estaremos orando também aqui, Gabriel, é o gigante onde pessoas estão opressas. O diabo, ele encontrou brechas, que infelizmente pessoas elas abrem as brechas para o diabo quando elas esquecem que precisam descer no ribeiro. Quando elas esquecem que precisam ser capacitadas e apoderadas pelo Espírito Santo. Então o diabo está entrando em algumas brechas e está oprimindo você. E as pessoas que são opressas pelo diabo são pessoas, irmãos, que vivem em cenários ocultos, em cenários de trevas que só Deus pode arrancar. A família tenta ajudar, não consegue. O marido tenta ajudar, não consegue. A esposa tenta ajudar e não consegue. Porque é algo espiritual que só Deus arranca. E nesse caso agora eu falo de um cenário que nem você mesmo consegue se erguer. Nem você mesmo consegue se levantar. Nem você mesmo consegue se posicionar. Porque você está de mãos atadas. E eu falo sobre essa opressão espiritual no quesito de libertação. Nós iremos agora orar, Roberto Gleison. Irmã Jaqueline Marques. Para nós encerrarmos o nosso podcast e saudar os irmãos, nos despedirmos sobre essa quebra, esse poder da libertação dada por Cristo Jesus em seu nome sobre aqueles que estão oprimidos pelo diabo. Pessoas que estão carregadas, pessoas que se sentem pesadas, pessoas que se sentem apodrecidas por dentro, que perderam o ânimo de viver, o prazer de viver e agora estão com a sua mente vivenciando um turbilhão de sentimentos. Mas lembre-se que pela palavra eu concluo, Davi entrou no campo de guerra, o gigante depreciou ele publicamente, só que a única coisa que Davi fez foi fazer o que sabia fazer, o que foi? Lança a pedra. E hoje é uma manhã, hoje é um momento onde você vai ter que fazer aquilo que você sabe. Lance a pedra, porque o seu dever é lançar. O encaixar no canto certo é a vontade soberana de Deus, a testa do gigante. Lembre-se, para completar a espada tem que ser utilizada para cortar a cabeça. O mal vai ser cortado pela raiz. Vamos repetir isso, Jaqueline Robert. No 3, 1, 2, 3. O mal vai ser cortado, pela raiz. Os gigantes serão derrubados hoje. Eu creio. E nós iremos orar. Vamos orar por eles? Vamos nós três orar? Vamos nós três? Orar. No microfone aqui. Eu oro aqui mais próximo, vocês oram um pouco afastados. Vamos clamar por eles que estão assistindo? Amém? Você está em sua casa, ore comigo agora. Você que está enfermo, você que está ansioso, você que está enfrentando esses gigantes agora, todos os gigantes que nós falamos aqui, meus irmãos, e tenho certeza que essa palavra alcançou o teu coração, tua vida e tua necessidade. Oremos. Querido Deus, te damos graças por tudo que se procedeu aqui nesse podcast. Queremos te louvar pela tua presença entre nós. Já te sentimos aqui, Senhor.
Nós percebemos que Davi se disponibilizou, Davi se posicionou dentro da geografia espiritual que ele estava inserido, dentro do conflito, vencendo a segregação, Senhor. Não precisou usar a ferramenta de Saul, mas usou aquilo que o Senhor deu para ele usar, o comum que ele já sabia, descendo para o ribeiro, obtendo estratégia, circuito do mecanismo, capacitação espiritual, unção do Espírito. Deus, tu és o Deus de consciência, tu és o Deus de entendimento, tu és o Deus de liberdade. Visita essa família agora, Senhor. Visita este homem, esta mulher agora que está assistindo esse podcast, sendo edificado por esta palavra e por tudo que se procedeu aqui. Que em nome de Jesus agora, todo gigante que tem gritado no mundo espiritual de opressão seja derrubado agora em nome de Jesus. Que os laços, que os arcos do forte sejam quebrados, despedaçados, destruídos pelo poder que é no teu nome. Todo espírito da morte, todo espírito de suicídio seja repreendido agora neste setembro, Senhor. Nós oramos e profetizamos sobre essa família. Não vai haver morte, não vai haver escândalo, o gigante Golias não vai ter êxito, não vai haver sangue derramado dentro do campo de peleja israelita. Vai ter vitória, 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 vitória. Que todo gigante se cale agora no mundo espiritual. Que toda humilhação se cale agora no mundo espiritual. Que toda perturbação agora se cale no mundo espiritual. Que toda mentira se cale no mundo espiritual. Que toda calúnia se cale no mundo espiritual. E que toda ansiedade seja repreendida pelo poder que há no nome de Jesus. Te damos graças por tudo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que não é crente, que quer aceitar Jesus como Salvador, você que está assistindo agora, quem sabe está afastado do Evangelho, comente nos comentários, ou deixe nos comentários: eu quero aceitar a Jesus como Salvador. Tá certo? Porque esse também é o propósito do podcast Contados Vinícius. Muito obrigado, meus irmãos, por mais uma audiência de vocês. Queremos agradecer a Deus pela vida do Êxito, pela vida do Júlio, do Gabriel, que organizam todo esse sistema, esse aparato excelente aqui da Êxito. Irmã Jaqueline, saúde dos irmãos para terminarmos o trabalho. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos. Muito obrigado por estarem conosco. E não esqueçam, comentem, curtam e compartilhem. Roberto Gleison. Sem palavras. Glória a Deus. Deus é grande. Deus é fiel. Hoje foi o dia que Deus marcou. Todos os dias são dias que Deus marca, mas hoje foi o dia, né, que a gente sentiu aquela presença de Deus aqui nesse estúdio. E eu creio que os irmãos sentiram a presença de Deus aí. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Quarta-feira tem mais 8h30 pela manhã no Não perca. podcast Contados Vinícius, no nosso canal Pregado Contados Vinícius. Compartilhe. Deus abençoe. Amém. Dá-lhe vontade de ter. Comunicá-los acerca das minhas redes sociais. Se inscreva, siga, compartilhe também os conteúdos para você também ser edificado e edificar outras vidas. Que Deus te abençoe. Vamos avante sempre, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Thales Vinícius e quero aproveitar também através desse vídeo para comunicá-los acerca das minhas redes sociais. Se inscreva, siga, compartilhe também os conteúdos para você também ser edificado e edificar outras vidas. Que Deus te abençoe. Vamos avante sempre, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Thales Vinícius e quero aproveitar também através desse vídeo para comunicá-los acerca das minhas redes sociais. Se inscreva, siga, compartilhe também os conteúdos para você também ser edificado e edificar outras vidas. Que Deus te abençoe. Vamos avante sempre, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Thales Vinícius e quero aproveitar também através desse vídeo para comunicá-los acerca das minhas redes sociais. Se inscreva, siga, compartilhe também os conteúdos para você também ser edificado e edificar outras vidas. Que Deus te abençoe. Vamos avante sempre, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Thales Vinícius e quero aproveitar também através desse vídeo para comunicá-los acerca das minhas redes sociais. Se inscreva, siga, compartilhe também os conteúdos para você também ser edificado e edificar outras vidas. Que Deus te abençoe. Vamos avante sempre, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Thales Vinícius e quero